gente! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Joana Bonner. Oi, Rafa. Oi, amiga internet. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. E estamos aqui também com Júnior Feital. Uau, uau. Meu sobrenome dá vários tipos de efeitos, gosto muito disso. Olá, Joana, olá, Rafa, olá, amiga internet, estamos aí de novo, bem-vindos. Olá, dá o mesmo efeito sempre, né? É só uau, 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 não tem outra coisa. Feital, teve uma assim uma vez. Teve. Ah, tá, verdade, lembrei. A ondinha, quando eu falo feital, fica muito louca. Mas testem aí. E mais uma vez aqui com o nosso querido parceiro de sempre, Hudson Silva. Obrigado pela oportunidade, estamos aí para ajudar. Opa, ajuda bastante. Estamos aí para mais uma semana de tricotagem. Na verdade, hoje estamos aqui para cumprir o prometido. Como apontou bem a nossa produção. Vocês prometeram, então vocês têm que fazer. Inclusive, boa noite, produção, por mais essa oportunidade de apresentar esse humilde programa aqui. Boa noite, produção. A produção É aquela disse. questão, né, Rafa? Uma série que não termina irrita muito, né? Então a obrigação é terminar, né? Season A produção finale. apontou isso mesmo. E aí, vocês não estão acompanhando? Vocês não falaram que ia acompanhar até o final? Cadê a season finale da gente comentando, abordando, reclamando, principalmente aqui, dessa série aí que envolveu a mídia, né? O noticiário nacional pelos últimos 6 meses, no mínimo, que é a CPI da Covid. Então a gente voltou para isso, para fechar, dar os arremates todos finais, né, em tudo que aconteceu, em tudo que a gente acompanhou, principalmente os nossos dois acompanhantes aqui de carteirinha, né, que como é o aficionado da série... Cracudo. Que isso? Cracudo de CPI. A Jo não pode negar, não. CPI maníaco. Ela tá Joana Bonner e desintoxicando. Júnior Feital foram muito entusiastas e hoje vamos compartilhar tudo. Mas antes, a produção lembra muito bem, temos que dar o nosso abraço especial à Girimbeteria Gourmet, que é o nosso grupo de apoiadores exclusivo. São aqueles que acreditam no Tricotando a ponto de investir valores, dinheirinhos, para a gente continuar comprando linhas, para continuar essa costura. R$1,99, a maioria deles, né? Consegue apoiar, e você também consegue, quem sabe, se fizer um esforço. Não é obrigado, mas se quiser, pode muito, ajuda bastante a gente a continuar fazendo, tricotando aí, até a gente não sabe quando, mas enquanto a gente fazer, a gente está feliz. Então, no nosso site, ou no próprio PicPay direto, ou no site do Apoia-se, você já consegue encontrar as formas de apoiar, entrar nesse grupo Maravigold e pegar todas as recompensas lá dos nossos apoiadores. Beijão pra Girimbeteria Gourmet. E se você não puder apoiar com esse 99 agora, a gente sabe, porque tá muito difícil viver no Brasil, você sempre pode apoiar mandando boas energias. Mas não é tilelê não, hein? Não vem com... gente, gratidão. Não é essas energias. Estou falando de energias que a gente pode pelo menos ler, né? Já que coisa física também tá complicado enviar. Mas enfim. Eu digo comentários, eu digo e-mails, eu digo cartinhas, desenhos, receitas, poemas, tudo que você conseguir mandar aqui pra gente, saber da sua existência e o que você tá achando do Tricotando, a gente vai ficar muito feliz. O principal canal para isso é o tricotandocast@gmail.com. Mas você também, como vive na internet, pode usar qualquer outro arroba ou caminho que vai chegar aqui nas linhas do tricô. A gente agradece bastante. Eu estou falando também que a gente vai finalizar, na verdade eu já falei, né? A gente vai finalizar essa série, tem outros 2 episódios, né? Porque a gente acompanhou ali naquela momento de euforia quando a CPI foi lançada. Então gravamos, o Hudson estava aqui, o CPI parte 1, que foi o episódio 161. Vai estar aí na publicação, mas eu vou citar porque a produção mandou eu citar aqui, né? Se eu não citar, eu posso ser mandado embora a qualquer momento. Tricotando 161, CPI da Covid... E também o Tricotando 166, que foi a parte 2. E agora estamos na parte 3. Então, sem mais delongas, Júnior, pega aí essas mais de 1000 páginas aí. Vou fazer uma leitura rápida, tá? Pra todo mundo aqui. 11 horas depois. Tricotando.
Co. Tan. Tri. Co. Co. Tan. 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 Do. Tri. Tricotando. Tan. Tri. Tricotando. Do. Tricotando. Muito bem, Hudson, Joana, Júnior, amigo internet. É isso. CPI chegou ao seu fim. Os trabalhos, né, foram encerrados, como o povo gosta de dizer, a mídia. E temos aí um relatório final entregue com mais de 1.200 páginas, mais de 80 indiciamentos, inclusive do nosso atual gestor do país, né, o chefe de Estado. E a gente tem aqui alguns pontos para comentar desde a nossa último episódio, né? Eu não lembro exatamente onde é que a gente parou, mas eu acho que a gente pode pegar toda essa rabeira que ficou, que a gente chega comparando ainda, né, fazendo essa comparação com essa série, a gente pode olhar se o final é satisfatório, né, porque sempre tem, foi um final meio Lost ou um final meio... qual foi uma série que acabou boa? Breaking Bad. Breaking Bad, satisfatório, ou então deixou a desejar. O Game of Thrones, né? Os personagens se saíram Foi bem ruim, no final, né, João? a gente quer mais, a gente quer spin-off. Mas eu quero saber já de vocês, então, porque, obviamente, daí a gente já vai sair puxando para tudo que a gente pode falar aqui da CPI, né? No relatório final aqui, senhorita Joana Bonner, o nosso principal assunto, né, que é o próprio presidente, saiu indiciado com pelo menos 9 crimes. E aí, tá pouco? Tá bom? Tá pouco. Mas eu ia comentar antes que, assim, quando a gente lançou o episódio 2, que foi pra dar um arremate na primeira temporada e o que a gente esperava da segunda temporada da CPI, a gente lançou no dia que a segunda temporada estava começando, que foi o dia que o reverendo Hamilton foi depor. Quando eles iam retornar, né, que a CPI também teve um recesso, né? Exatamente. A prorrogação, porque são 6 meses, mas teve os 3 meses, que é o normal, né, o padrão, e depois a prorrogação por mais 3 meses. E aí teve muitos depoimentos importantes e muitos depoimentos emocionantes. E teve um dia que me quebrou de vez e que eu me afastei um pouquinho de acompanhar a CPI, que foi o dia que mais me destruiu, assim. Foi o dia que a Bruna Mourato, a advogada que representa o grupo de médicos que denunciou a Prevent Senior, né, foi depor. Esse dia me destruiu. E depois também teve o dia que os sobreviventes das vítimas da Covid foram depor. Foram dar contar suas histórias e tudo mais. Esse dia foi bem, bem, bem pesado. Então aí eu acabei nem vendo o dia do relatório, mas depois eu acompanhei, claro, depois eu fui pegar um resumo. E eu acho pouco. Porém, dentro do que é possível relatar para ficar palatável para incriminar o cara, eu acho que fizeram um bom trabalho. Exato. Os depoimentos, como você apontou muito bem, né, se encerraram aí de maneira emocionante, para dizer o mínimo, e depois os últimos dias foram a apresentação do relatório, porque a gente falou isso no primeiro episódio, né, da primeira parte, mas essa CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem o papel principal de investigação, e foi o que eles fizeram aí nesses 6 meses, com mais de 50 depoentes, né, muitas horas de trabalho, tantas e tantas páginas de documentos e celular e vídeo e não sei o que, para chegar no final com esse relatório, para ele sim ser entregue aos responsáveis por dar andamento a essas investigações, né, fazerem os procedimentos legais e jurídicos, que é o que deve ser feito agora. Tem muito isso, né? A gente sai com o final falando, nossa, que merda, né? Querendo alguma reação imediata, mas assim, não, né? Porque é um relatório e não vai acontecer nada imediatamente, só depois dos julgamentos e todo esse tipo de coisa. E aí, Júnior, a CPI, ela tem esse problema, né? Você acompanha ali intensamente, mas no final, para sair algum resultado, ainda vai demorar, se é que vai ter, né? Tem sempre esse porém, né, Rafa? Que
a gente E conta sempre... aí também seus últimos dias de aficionado, né? Ô, cara, eu gostaria, assim, eu fiquei muito impressionado com a adesão, né, que houve acompanhando essa CPI. Não me lembro de uma outra CPI, mesmo porque nenhuma teve tanta visibilidade, né, cara? Eu acho que essa impactou muito. Acompanhei bastante dentro do possível, né, entre o trabalho e outro, e buscando às vezes resumos ou informações do que aconteceu, mas eu acompanhei bem. Espero que, como a Jo falou, né, que a gente ficou muito chocado com as informações, né? A CPI ela teve vários momentos assim. Vamos falar sobre a questão da imunidade de rebanho. A gente fica impressionado porque a gente vai ouvindo relatos estarrecedores, né? Não, depois vamos ver o caso da Prevent Senior. Pô, aquilo é criminoso, deveria ser... As pessoas envolvidas deveriam sofrer sanções pesadas legais, né? Porque foi um ato... inominável. Então teve várias questões, né, que foram sendo ali analisadas, e eu acho que o relatório ele cumpriu bem esse papel, né, de percorrer todos esses escândalos, todos esses atos absurdos que foram promovidos, né, superfaturamento, houve manipulação, tentativa de comprar vacinas, ou a negativa de comprar determinada vacina. Eu acho que cumpriu bem. Espero que ela tenha desdobramentos legais, apesar de que a expectativa ela é meio baixa, porque há uma blindagem, né, sobre o atual governo. Sim, é complicado. E para não deixar de fora o Hudson também, que pelo menos no início eu lembro que falou que estava acompanhando. Não, tô aqui também aficionado. Mas será que, né, 6 meses, né, para maratonar uma série dessas pesada? Tem gente que não consegue. Eu não consegui, né? Mas e aí, Hudson, também? Você no final deixou meio de lado ou acompanhou ferreamente até o fim? E você acha que vai dar pizza ou vai dar... Qual seria o contrário da pizza, né? Não sei. Vamos Boa ver se a pergunta. gente descobre até o final. Como nunca aconteceu o contrário, né? Qual será o... Pode ainda não aconteceu pra gente dar um nome. Eu continuei acompanhando, porque eu também não tava acompanhando de uma forma tão direta, acompanhando todos os dias o que tava acontecendo. Eu sempre acompanhei ela principalmente ali, acompanhando notícias, acompanhando os desdobramentos e análise de pessoas assim, né, muito gabaritadas no assunto para me dar uma noção do que estava acontecendo. E até lembrando agora de coisas assim, de informações que eu consegui colher, a CPI ela tinha que acabar. Se eu não me engano... A pandemia também. A pandemia também. Se eu não me engano, foi um pessoal que estava falando sobre a pandemia hoje em dia. Toda vez que acontecia alguma coisa, 1/7 do pessoal que inicialmente se falava sobre a pandemia, ou sobre o CPI. Houve um esfriamento, as pessoas não tava mais chocando, e ainda acontecendo coisas muito graves como as que a Jo comentou. Foi absurdo a sessão falando sobre os médicos da Prevent Senior. E já não se tinha muito engajamento das pessoas falando sobre essas coisas absurdas. Então já era um tema que estava esfriando. E que se deixasse mais tempo, esfriaria mais ainda. Ela precisou de tudo isso porque, pra mim, eu acho que ficou muito claro que eles começaram essa CPI no sentido de vamos achar alguma coisa pra poder criminalizar o Bolsonaro, e acho que ninguém esperava que iam achar tantas coisas, e se desse mais tempo ia achar muito mais coisas. E ó que quem fez a CPI não são necessariamente investigadores, não são pessoas que são formadas, são pessoas que só fizeram ali as perguntas certas para as pessoas certas, e ia se disturbar, porque é um governo que não se preocupa muito no sentido do que tá fazendo, e não se preocupa também no sentido de esconder. Então, nesse sentido, o relatório final da CPI deixou muito claro a quantidade imensa de pessoas envolvidas, e na minha leitura, essas pessoas são tipo a ponta do iceberg. Tem muito mais gente envolvida que, se pesquisar mesmo, se a gente for levar realmente o nosso país a sério, se a gente for levar algumas dessas denúncias pra frente, muita coisa vai ser descoberta, muita coisa vai ser colocada em prática.
A questão, o meu medo maior é essas coisas vão acontecer. A gente vai ter o Centrão saindo do governo para parar de blindar o Bolsonaro. Eu tava vendo notícias agora falando sobre estão cogitando, caso o Bolsonaro não participe da próxima eleição ou perca, de deixar ele como senador eterno. E aí, como senador eterno, ele não tem como as pessoas imputarem os crimes sobre ele. E tem pessoas já debatendo sobre isso agora. Então, tipo, por tudo que aconteceu, por tudo que fez de errado, por tudo que tá claro que fazer, ainda tem gente tentando protegê-lo. Porque tem gente que tá lucrando com tudo isso no fim das contas. E aí, até onde a gente tá disposto, enquanto país, a organizar o que tá acontecendo, parar de olhar as coisas por pessoas e organizar o que tá acontecendo, e o quanto a gente tá disposto, quanto país, a não, deixa continuar pegando fogo. O importante é a meia dúzia que está lucrando hoje em dia continuar lucrando. Alguns políticos, algumas pessoas que estão conseguindo tirar muita coisa disso daí a troco de muito sofrimento para a população. Respondendo o que você me perguntou, então, para mim, a CPI tinha que acabar, ponto. Os frutos que a gente vai ter dela ainda não estão claros, mas existe uma pressão grande sobre pelo menos a PGR, no sentido de ela não deixar, e Procurador-Geral o Augusto Aras, Aras. Quando ele pegou, né, o relatório, faz alguns dias, né, que isso aconteceu, ele já deixou claro, ó, em menos de 30 dias eu já vou dar os encaminhamentos aqui pros crimes que a gente acha que for realmente crime, a gente vai levar pra frente. Vão levar mesmo? A gente fala muito de CPI que acaba em pizza. Aconteceu muita coisa, por exemplo, com outras CPIs, né? Se a gente for olhar ali o caso do Mensalão, por exemplo, é literalmente o que é a fonte do que se criou o antipetismo, né? E talvez a gente consiga criar um anti-bolsonarismo em cima de tudo que essa CPI aí trouxe, deixou à vista. E se começarem a investigar, sinto que vai aparecer muito mais coisa por aí. Agora é como as forças políticas vão levar tudo isso. E isso daí é um xadrezão que eu sinto que ninguém tem a resposta hoje. Eu esqueci que eu ia comentar de alguma coisa que o Hudson falou, mas realmente se você puxar o fiozinho, eu tava revendo hoje um resumão, né, de todos os dias aí da segunda temporada, desde o dia 3 de agosto até o dia do relatório, e realmente tem muita coisa que ficou pendurada e que se fosse aprofundar a investigação, de fato ia sair muito, muito mais coisa daí. É uma pontinha só, se realmente fosse um pouco mais sério e o pessoal de fato tomasse atitude, né? Porque o que a gente viu bastante nessa blindagem até que foi mencionada, organizações tipo a ANS, que deveria fazer alguma coisa em relação ao Prevent Senior, se fez de sonsa. A Conitec, que deveria fazer algo em relação ao kit Covid, também se fez de sonsa. Então você vê que o pessoal meio que... Teve também o cara o ministro da CGU, que também se fez de sonso. Então você vê que o pessoal sabia das coisas, mas não tomou nenhuma atitude em relação a isso. E é desesperador isso, sabe? Eu acho que até mais desesperador do que isso que você tá trazendo é que eu fico imaginando, por exemplo, em um governo sério, muito menos do que está sendo colocado hoje, muita gente seria presa, sabe? Mas sem dúvida. A gente tá num torpor, enquanto sociedade, que pra mim tá num nível absurdo, sabe? A quantidade... Morreu 600 mil e não precisava ter morrido nem um terço, um quarto, um décimo disso. Ah, beleza, mas morreram, paciência. Ah, eles estavam... Qual era a frase lá que eles falaram? Morto... Óbito também é alta. Óbito também é alta. Meu Deus do céu. E o que aconteceu depois dessa frase? Nada. É isso que eu tô achando doido. Não tá, as nossas instituições não estão se mexendo para crimes gravíssimos. É isso que eu tô verificando. O que tá acontecendo? Algumas pessoas estão fazendo crimes, querendo ou não isso acontece, mas as outras instituições estão olhando e falando, tá bom. Sabe, isso eu acho muito louco. Sabe, a gente vem de por menos do que isso, a gente impeachmentou 2 presidentes. A gente impeachmentou uma por pedalada fiscal, que não era pedalada, mas tudo bem.
e impeachmentou outro por causa de algo, de crimes muito menores que esse. E hoje em dia tá acontecendo coisa muito pior e a gente não tá levando a sério. Ô Hudson, só pegando aí o que você falou, eu tava vendo uma ex-professora minha da faculdade de História, ela tava num programa de uma editora, sabe? E ela falou um negócio que vai muito ao encontro do que você tá falando. Ela disse que assim, olha, Bolsonaro nada mais é do que um sintoma de uma sociedade doente, né? E você está indicando essa mesma sensação, sabe? Que nós estamos numa sociedade adoentada e o que o Bolsonaro é um sintoma e que a gente está meio que convivendo com essa situação absurda, né? E as pessoas meio que se acostumaram, né? E essa estratégia de criar o caos atrás do caos funcionou perfeitamente, porque a gente, né, 600 mil mortos, tá, né, é o que você falou, é assustador a gente aceitar situações que estão sendo colocadas. Tá sendo muito normalizado essa questão de mortes, tanto que hoje em dia a gente tá com, sei lá, cerca de 400 pessoas morrendo por dia aí pela Covid, e a gente tá falando, enfim, da pandemia, sendo que isso era o momento antes de bater uns 1.000 e tantos no ano passado, que foi a pior fase do ano passado, e a gente tava desesperado preso em casa. E a gente tá falando agora de acabar a pandemia. Tudo bem que tem a vacinação, a gente tá alguns dias aí com esses números parados, eles vinham em baixa e agora estão parados, o que é um pouco preocupante, porque pode indicar aqui uma retomada. E o pessoal simplesmente, né, fim da pandemia. Acabou. Já tem lugar conversando sobre acabar com o uso da máscara. E, se eu não me engano, acho que foi hoje que eu li a notícia que estavam coagindo o pessoal que cuida da questão das vacinas para que não libere as vacinas para criança de 5 a 11 anos. 5 anos. Ah, é. Eu vi isso. Estavam tipo, ameaçando o pessoal da Anvisa de morte, né? Tipo, o pessoal tá, sabe, criaram um personagem, criaram situações, sabe, eu ligo essa coisa um pouco quando a gente conversa sobre pessoas, por exemplo, que acreditam em terra plana, essas coisas, sabe? E aí, os especiais, as coisas que eu assisti sobre esse pessoal, pra mim ficou um pouco claro que tem alguns que são muito ignorantes e não sabem o que tá acontecendo. E tem alguns que é tipo, não, eu só quero fazer parte do grupo. Sabe, eu não acredito nisso de verdade. Eu estudei, eu sei como as coisas funcionam. Mas aqui nesse grupo eu me sinto bem, já que eles falam isso, eu vou ficar aqui com eles. É aí que eu, sabe, a coisa começa a ficar louca. Eu já não tô num ponto, eu não sei até onde as pessoas realmente acreditam no que estão propondo, até onde elas propõem só porque elas conseguem lucrar com isso. É aí que tá o grande nó. E outros grupos que ficam olhando e falando, tá, eu não vou fazer nada não, vamos ver até onde vai. Já não foi muito longe? Quando é que a gente vai se levar a sério enquanto país de novo? E aí, Hudson, o que a gente precisa, assim, né, cara, é uma reconstrução, sabe? Eu acho que, assim, é um projeto. A gente tem que pensar um país, reprojetar um país, reconstruir um país. E pra mim, básico, né, cara, é ter esse foco, assim, ó, projeto de futuro é diminuir desigualdade, entende? É o que a gente estava até comentando mais cedo, nós perdemos a muita coisa nessa pandemia, né? E eu acho que a gente repensar a partir da pandemia, o mais importante para mim no momento é acabar com essa extrema desigualdade que a gente está vivendo. O que você está falando, acho que é num sentido de a gente precisa repactuar a federação, a gente precisa repactuar os valores democráticos. Eles estão esmigalhados. E assim, isso não é o tipo de coisa que um presidente resolve. Isso não é um tipo de coisa que algumas pessoas, enquanto população, juntar a esquerda e direita e olhar e falar, gente, tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Ah, os mais pobres estão sofrendo, os mais pobres sofrem, estão passando fome, e daqui a pouco isso vira criminalidade generalizada que vai chegar nos mais ricos. A realidade é essa, quando tá ruim, muito ruim para um grupo, começa a ficar ruim para todo. Já tava rolando notícia, eu não lembro aonde foi o lugar, que um grupo criminoso tá falando, ou abaixa a gasolina, ou a gente vai começar a queimar todos os postos. A gente vai ter que chegar nesse ponto? Quando começar a queimar os postos, o que vai acontecer? Eu já vivi numa São Paulo que se queimava ônibus, que fazia um monte de coisa. Cara, a gente vai chegar nesse caos institucionalizado? É pra esse lado que a gente vai? Enquanto país, enquanto cidades, enquanto estados,
É pra esse lado que a gente vai levar a conversa. Quem ganha com isso? O caos, alguém acaba ganhando, né? Mas a maioria absoluta perde muito, cara. Cara, ganha se poder, sei lá, se juntar muita grana e depois não conseguir gastar? O que adianta juntar um monte de coisa e depois ficar numa terra arrasada? Troca de país, né? Verdade. Existe essa possibilidade. Uma coisa que aconteceu na CPI, e acho que se exemplificou aqui de alguma forma em algum momento, é que criticaram muito, poxa, a CPI tá sem foco porque o povo tá muito puto e reclama, e assim, não podemos reclamar ou lamentar, né, essa falta de foco com tantos pontos para revolta, né, tantos pontos que chega a ser risível a incompetência, ou tantos pontos que você nota que, como o Hudson salientou muito bem, esse não pode ser um país sério. Mas a gente também tem que ter, vou passar para você, Jô, uma coisa de... e voltando também no que o Júnior falou, né, essa CPI alcançou essa audiência inusitada, né, a gente também tem que entender que isso é um instrumento do sistema democrático, que ele não pode deixar se perder assim, né? Porque eu, acompanhando de longe, eu vi que teve muitos momentos desses, né? Que o pessoal do Twitter muito revoltado, né? Xingando todo mundo e tal. Mas é o que foi falado e o que todo mundo sabia desde o início. A CPI não pode sair algemando todo mundo que fosse lá, né? Por mais que fosse o Luciano Hang e Companhia Limitada, né? Você achou que teve muito isso de também não saber entender qual é que era? Porque também, essas coisas da gente ficar comparando com série, né? Pode ser também um chute no pé, né? O roteirista se perdeu. Não, mas é porque é muito difícil pra CPI manter o foco em uma coisa só quando tinha tantos esquemas errados acontecendo ao mesmo tempo. A gente tinha o esquema da Covaxin, a gente tinha o esquema da falsa AstraZeneca, a gente tinha o esquema da CanSino. Então era tudo tava acontecendo. Tinha toda a questão, óbvio, também do kit Covid. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, e é muita coisa pra atacar em tão pouco tempo. Então eles tinham que diversificar as frentes, sabe? Por onde perguntar, por onde inquirir. Eu entendo que tinha muita gente que deveria ter saído presa de lá. Eu não sei por que não saiu. Quer dizer, até sei, ou eu posso imaginar, que nem eu não lembro quem que foi, que até falaram pra ele, né, você deveria sair preso daqui hoje. Acho que foi a... Teve alguns. Teve alguns, mas é que teve um que Putz, esqueci o nome da senadora. Não, foi a Tornick. Ela falou com todas as letras, você deveria sair preso daqui hoje. Eu acho que foi o diretor do Fibbank, que ele, na verdade, era um grande laranja, né? Que ele tava lá, mas não sabia nada, não sabia o que responder, só... Enfim, na verdade, o tal do Marcos Tolentino, que é o dono de verdade, né? Você não tá falando do Roberto Dias, que foi preso não, né? Não, é o Roberto Pereira Ramos, o diretor do Fibbank, que... tá. O Roberto Dias foi da primeira temporada. Mas esse daí porque ele era um laranjão lá, não sabia, né, o que responder. O Fibbank tem o patrimônio de 7,5 bilhões de reais de um terreno que ficava em Curitiba, e aí ele depois se mudou para São Paulo, é um imóvel móvel. Foi muito engraçado. É triste, mas foi engraçado. Pois é, e o quadro societário era constituído de sócios que já tinham morrido, ou de pessoas que nem sabiam que estava no quadro societário. Então tinha um cara lá acho que de Alagoas, que pegaram o CPF dele, e ele nem sabia, ele só foi descobrir porque ele foi... Pediu auxílio. Ele foi receber o seguro-desemprego e não podia, porque ele fazia parte do quadro societário, putz. E o dono do Fibbank, que é mais enrolado do que sei lá o que, ele tem 6 CPFs, 4 deles cancelados e 2 regulados. Ô, Jô, o cara como que uma branco pessoa... chamado Fib, né? Você já pensa assim, né? Fala, cara... O pessoal da CPI apelidou de Lorotabank. Mas eu não sei se uma pessoa pode ter 2 CPFs, eu acho que não. Não, acho que... Mas enfim, então era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que realmente... E eles tinham muito pouco tempo para investigar tudo isso, e muitas pessoas envolvidas, e realmente acaba meio que se perdendo, né, o foco. Ou dando um foco que talvez não fosse o que a gente queria que fosse dado. Mas eu acho que eles agiram de uma forma a tentar, da melhor forma possível, abarcar tudo. Não sei, eu acho que eles fizeram bem até. Exatamente. O problema, só que aí eu acho, é que a gente não consegue ou não tem
tanta capacidade. Na verdade, não tô falando da gente, população brasileira, né? Tô falando da gente que acompanha marromeno essas coisas de política, assim. Não tem a praticidade, né? O pragmatismo de ver as coisas às vezes naquela ocasião. Porque a gente tá falando aqui, por exemplo, do Renan Calheiros, né? Que todo mundo torcendo pro cara, sendo que é o Renan Calheiros. Pois é. Então tem que ver algumas coisas que o Hudson reclamou muito bem aí anteriormente, né? Que um país sério não podia estar aceitando esse tipo de coisa. Mas no Brasil chegou sim um momento que, se não tiver nem esse tipo de coisa, não tem mais país, né? Eu vejo muito isso, assim, acompanhando de longe, igual eu acompanhei, né? Apesar dessas paixões e tal, a CPI é um instrumento político, né? A gente sempre fala, tem muita gente ali que também tá aproveitando, né? Olha, gente, estou aqui também, hein? Qualquer coisa, deixa eu aparecer um pouquinho, né? Deixa eu ler o meu voto aqui com algumas boas páginas para tirar um take e postar nas redes e lacrar. Então tem muito disso, porque não serão o Randolph ou o Omar ou o Alessandro, que também agora está despontando aí, né? Que vão ir lá no Bolsonaro e algemar ele, né? Eu sinto que no final fica meio essa sensação assim de, poxa, isso tudo, todas essas revoltas, né? E não tô desmerecendo, né? A Jo apontou muito bem aquelas coisas que aconteceram, a gente ficou chocado, mas não vai acontecer nada agora? Assim, não, porque teoricamente é assim que tem que funcionar, sabe? Então é meio um lugar que você vai, chega assim como se estivesse um labirinto e chega numa esquininha, você acha que a saída, na verdade, é pra você voltar pro início, não é, Ju? Mas o Rafa, essa sensação que algumas pessoas, eu concordo contigo, sabe, essa expectativa que algumas pessoas criam de se o cara sair preso, é problemático também, porque não é um tribunal de exceção, sacou? Ali é um tribunal investigativo que vai entregar pra justiça, que vai dar um encaminhamento, é demorado, é meio broxante, assim, no sentido em que você fica esperando coisas mais agressivas, mirabolantes, não é assim que funciona, infelizmente, né, em alguns aspectos, e outros até, felizmente, que não são assim que acontecem. Mas eu acho que cumpriu o papel de expor muito esse governo, sabe? A gente comentava que o Bolsonaro ele tem uma base cristalizada, mas ele tem um grande número de apoiadores que espero que tenham sido pelo menos despertos, né, cara? Atentaram que a quantidade de absurdos que esse governo produziu, a quantidade de crimes que ele acumulou na condução dessa pandemia, e dizer que não poderia ser feito melhor é mentira, poderia ter feito muito melhor. Muita gente, o Hudson falou que o número de mortos poderia ter sido muito menor, realmente, alguns estimam que 300, metade das pessoas que morreram não precisavam ter morrido se o governo tivesse tido uma atitude mais eficiente e menos grotesca, né? Então eu acho que cumpriu bem esse papel de expor, sabe? Falar, olha, vocês erraram pra caramba, vocês agiram criminosamente muitas vezes, ou na maioria das vezes. A expectativa, eu concordo contigo, a gente ficava ali esperando os caras saírem presos e alguém sair dali e dar uma, né, sair e ver pelo menos metade da família ser algemada. Mas infelizmente não é assim que funciona. E aí vou passar pro Hudson para perguntar voltando, né, no foco principal nessa CPI, qual talvez foi o momento mais, já que foram tantos, né, chocantes, marcantes, reveladores ou emocionantes, que você acha que a gente não pode esquecer de forma nenhuma do que foi revelado lá, Hudson? Eu vou voltar nesse ponto que você está trazendo, eu só queria complementar o que o Júnior estava falando. A gente tem um resultado muito prático dessa CPI. Tá nítido em todas as pesquisas que a visão sobre por mais que vai dar R$400, vai tentar melhorar a situação da população, tá claro que o governo tá perdendo popularidade, tá caindo a quantidade de pessoas que acham que o governo é bom, tá caindo a quantidade. Mesmo esse núcleo duro que não desiste do Bolsonaro, aos poucos ele tá derretendo. E a CPI
ajudou nisso. O próprio bolsonarismo se ajuda sendo, né, horrível enquanto sistema de governo? Sim, mas a CPI também ajudou num sentido de a gente tinha ideia que era ruim, agora tá claro. Agora a gente tem ruim por causa disso, é ruim por causa daqui, é ruim. A gente consegue dar cara, a gente tem agora um respaldo num sentido de é ruim e é ruim baseado nisso, nisso e nisso. Não só num, eu acho que tá ruim pelo que eu tô vendo. Então, nesse sentido, não é o que algumas pessoas estão esperando no sentido de vamos prender o Bolsonaro amanhã, mas eu sinto que é uma luz no fim do túnel num sentido de vamos iniciar a derrota do sistema Bolsonaro. Porque maior do que o Bolsonaro é o bolsonarismo. As pessoas falam muito do Bolsonaro e ele é uma pessoa que carrega em si valores muito ruins, mas tem muita gente que tá do lado dele. Muita gente. Se pra mim, eu pode até parecer loucura o que eu tô falando, mas se existe uma coisa boa no Bolsonaro, é que ele mostrou que a gente, enquanto sociedade, não fez a lição de casa direito. Olha a quantidade de pessoas que prezam por valores absurdos. Esse é o tipo de situação, esse é o tipo de coisa que eu fico olhando assim, tipo, beleza, a gente cortou agora na pele e viu, olha o tanto de coisa ruim que tá acontecendo por baixo da nossa sociedade. A gente vai enfrentar essas coisas ou a gente vai tentar esconder de novo? Pra voltar, sei lá, daqui 20, 30 anos, que é o que tá acontecendo no Brasil. De tempos em tempos volta esse pessoal com mania. Agora, respondendo o que o Rafa perguntou, pra mim, eu acho que é difícil definir um momento marcante na pandemia, porque pra mim, todos os momentos que a gente imaginava, tá, isso aqui é ruim, e agora a gente tá entendendo, opa, peraí, tem mais, opa, peraí, tem mais, opa, peraí, tem mais, a gente sabia que era ruim. A gente tem ideia que eles são pessoas incapazes, mas eu vou falar por mim. Eu não esperava que eles fossem tão ruins e tão ineptos quanto se demonstraram. Eles não têm uma capacidade de organização. Né? Muita coisa que eu olhava e falava, eles estão planejando essas coisas ruins. Não era planejamento, era só burrice mesmo. Não fizeram porque não sabiam fazer. Essa é a parte que assim... E se resumir a CPI toda pra mim numa coisa seria isso, que não é tudo um projeto, não é que tem um projeto que tá tentando dominar o Brasil. As pessoas que estão hoje governando o Brasil, muitas delas não sabem o que estão fazendo, e tem gente colocando elas lá só pra poder brincar com outras, só pra, enquanto eles não estão fazendo nada, eu posso desmatar à vontade, enquanto eles não estão fazendo nada, eu posso cometer crime fiscal à vontade. Enquanto nada tá sendo... Não se tá deixando nenhuma investigação séria correr sobre nada, eu posso cometer o crime que eu quiser hoje em dia. Esse é o meu maior medo. E é isso que pra mim a CPI deixou claro. E foi a coisa dela que mais me marcou. Eu não respondia, né, do jeito que você queria, mas é como eu me sinto em relação à CPI. Foi uma boa resposta, porque como a Jo falou, é difícil elencar só uma coisa. E aí, Jo, o que você acha que te desvendou? É, muito difícil. Eu acho que ver a profundidade de... Eu até me engasgo aqui, porque ver que tá tudo tão enraizado, ver que existe até um tutorial pra burlar o processo de licitação do Ministério da Saúde, a famosa arquitetura ideal que o pessoal tava seguindo. Ver que o pessoal tava... brincando com vidas, sabe, eram tantas coisas erradas que foram surgindo, mas o que mais se destacou pra mim mesmo foi que a questão da corrupção a gente já sabe que existe e sempre vai existir. Aliás, eu vi um comparativo que o Meteoro fez, falando que é como se fosse a corrupção fosse louça suja. Sempre vai ter. O negócio é você, né, lidar com ela. Então, você tem ali os acessórios para lidar, tem a bucha, tem o detergente, tem água corrente e tudo mais. Então, isso você sempre vai lidar. Mas, a questão de você experimentar com vidas, isso daí realmente foi o que mais me pegou, assim. Foi, acho que eu já até mencionei, né, foi o que me derrubou. O dia que foi a advogada lá do grupo de médicos, eu fiquei completamente destruída e aí foi que eu dei uma afastada da CPI. Ver que dinheiro é mais importante que vidas, isso realmente me deixou muito, muito mal. Todos nós, né? Esse aí foi realmente um dos dias mais pesados. Respondendo a minha própria pergunta também, antes de passar pro Júnior, eu vou pegar uma carona no que o Hudson disse, né? É muita coisa e você vai acumulando uma coisa em cima da outra, assim.
Mas eu vou voltar num ponto que eu acho que talvez é o que mais choca, porque a Jo falou bem, né? Político, a gente, quem pelo menos tenta acompanhar, né, sabe que sempre tem um esquema, alguém que tá mais mal intencionado, né, fazer uma malandragem, um jeitinho brasileiro, né? Então, o que mais me surpreendeu, gente, é ver como tem pessoas em cargos importantes que são incapazes de ter um raciocínio lógico, assim, sabe? Que foi a mesma coisa que me surpreendeu também naquele fatídico dia lá da Câmara, em 2016, né? Com aquela galera indo votar pelo impeachment, assim. Você vê que seus representantes, né? As pessoas que deveriam estar exercendo algum papel que vai decidir vidas mesmo, né? Como a gente disse. São pessoas que, nossa, aqueles ministros lá, né? Você fala, não é possível que esse cara tenha um cargo desse com tanta importância e não sabe o que tem que fazer. A Jo falou uma vez, né? Pede pro cara citar qual é a rotina de trabalho dele, né? Fala aí o que você tem que fazer, responsabilidade do seu cargo. O cara não sabe. É bem horrível. E assim, é bem triste ainda você ver que o governo agiu de forma para que mais dessas pessoas estivessem em mais cargos desse. E aí exemplifica bem, né, o que é o governo. Eu fico realmente impressionado, né, tipo, como é que a gente chegou aqui, né? E aí volta naquilo que o Hudson falou. Não tem como um país sério sair desse buraco com esse tipo de gente. Mas e você, Júnior? O que é que você elenca aí como marcante nesses Rafa, 6 meses? 6 meses. Uma das coisas que eu vou agradecer muito à pandemia é ter destroçado o mito da eficiência do Exército Brasileiro, né? Hoje eu posso falar claramente assim com o meu aluno. Imagina um governo todo de pazuelos, né? Cheio de pazuzu, incompetente, inepto, arrogante, né? Prepotente, mas completamente ineficientes. Eu achei que foi muito chocante. O dia que os irmãos Miranda tiveram lá, eu fiquei em choque. Porque foi um dia angustiante, né? E um final, assim, foi emocionante ali. Na hora que o cara, eu não sei se foi um jogo de cena, mas, pô, na hora que ele soltou o nome, você fica assim, né? Uau! Foi um dia pesado. E toda a discussão que vocês trouxeram, eu concordo enormemente. Desnudou muito o tipo de pessoas que estão em cargos de liderança, colocados ali, alçados por interesses sem qualquer compromisso ético ou profissional, né? Pessoas que, como vocês falaram, não deviam estar ali, ou na verdade, começando pelo próprio presidente, né? Sem qualquer condição mínima para enfrentar uma situação tão caótica quanto uma pandemia. Foi uma conjunção sinistra, né, cara? Um dos piores momentos aí desse novo século e de outros também, com, na minha opinião, um dos piores governos imagináveis que a gente podia ter, que é um governo Bolsonaro, né, cara? Então, foi uma conjunção muito negativa para o país. E o resultado é esse que a gente está vendo aí, um aumento gigantesco da desigualdade, da pobreza, retorno da fome, né? E as notícias são aterradoras e espero que a gente consiga, pelo bem, né, do país, que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. Olha aqui, os crimes, né, que foram atribuídos ao senhor Jair Messias Bolsonaro, especificamente, foram 9. Vou ler aqui rapidinho porque é bom a gente ter em mente, né? Foi epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade como violações de direito social, incompatibilidade com honra e decoro do cargo de presidente da República. Isso porque o Renan e seus amigos lá, né, falaram, talvez genocídio seja um pouco demais, não sei, talvez, quem sabe, porque teve essa discussão ainda no final, né, no relatório final. Eles encontraram algumas, digamos que dificuldades jurídicas, né, se deixassem o genocídio e o crime contra a população indígena, então eles resolveram tirar esses dois. Mas você vê aqui que é uma lista digna de um super mafioso vilão da Marvel, né? Talvez nem tanto, né? Talvez nem os vilões da Marvel fossem capazes de tantos crimes ao mesmo tempo, que é o que a gente tem aqui
do atual governo. Pra gente ir já assim, caminhando assim, a gente falou que a mídia foi boa e tal, desse processo, né, como um todo, para que as pessoas ficassem sabendo de mais coisa, as discussões fossem feitas, né, a exposição principalmente das investigações. Mas e o que dá ruim de tudo isso daí? Que sempre a gente pode pegar, né, a base governista, que era o pessoal que deixava a Jô de cabelo em pé, né, Jô? Aquela galera lá, né? Mas como é que é o Heinz? O Heinz também se livrou no finalzinho, hein? Nossa! Puxa, isso daí foi... Eu fiquei muito feliz, até... A gente comentou, né, Júnior? Do Heinz, que ele tinha sido indiciado arrolado, também. né? Aí deram pra trás. Aí, poxa. Né? Deixa esse velho louco da minha califa. Vamos deixar ele louco aí, né? Mas eu nem lembrava da minha califa. Pois é, eu queria chegar nisso. Velho, tem que rir, cara, tem que rir. O quanto de coisa ruim nesse sentido, assim, né? Do pessoal continuar com essa descrença na política, que infelizmente, né, também é um dos problemas que a gente chegou, porque muita coisa, né, esse próprio exemplo aí, Mia Khalifa, aí todo dia o cara vem e fala isso, aí o outro lá fica ele gritando. Lia o mesmo texto todo dia. Qual é aquele lá que ficou querendo explodir lá, o Girão, sei lá, né? O Girão foi tenso, fica um negócio morrer. de piada assim também ruim pra quem não acompanha e fala, não, isso aí tudo teatro, né? Pior que fica parecendo teatro mesmo, porque, aliás, fica parecendo, em vários momentos eu pensei que lembrou muito a escolinha do professor Raimundo. Porque tinha os personagens e tudo lá, sim. Né? E boa cada um fazendo o papel. E aí, teve uma vez, um dia que foram os sócios da tal da VTC Log, que era a empresa que virou a empresa de logística do Ministério da Saúde, responsável por, né, distribuir medicamentos e vacinas e tudo mais. Coincidentemente, entrou no Ministério da Saúde quando o Ricardo Barros assumiu, mas enfim. E um dos sócios se chama Raimundo Nonato. Aí eu falei, pronto, a escolinha tá aí, tá? Tá pronto. Nem precisa se esforçar, né? Piada já vem pronta, cara. Mas ruim, né? Eu acho que é ruim que as pessoas ficam falando, isso aí é tudo política, não vai pra lugar nenhum também. Não, mas pessoal, é meio caricato, né? Se for pensar bem. Vou votar em branco, isso aí não dá nada. Putz, essa é uma dificuldade que eu preciso superar, inclusive, depois se alguém quiser me dar dicas, como convencer pessoas que anulam o voto ou votam em branco a não fazer isso. Mas você pega o Heinz, o Marcos Rogério, que é a vontade de socar a cara daquele nojento. Vai vendo, Brasil. Atentai, Brasil. O relatório dele vai vendo o Brasil, vocês viram isso? Eu vi. O próprio Bananinha, né, que só chegava lá pra interromper a sessão. Então, quando Onca, né, Jô? Quando esse pessoal tava nervoso, aí a gente sabia que eles estavam no caminho certo, né? A CPI tava chegando perto. É aquele jogo de a pessoa vendada, tá quente, tá esfriando, tá ficando mais quente, vai por aqui e tal. Então, assim, eu acho que esse pessoal afasta as pessoas da política. Talvez. Eu não acho, não. Eu tenho um pouco, sei lá, 80% de certeza que sim, viu? Porque vira personagem e aí o pessoal... Aliás, tem gente que se empolga pra votar nesse tipo de pessoa, né? Não. Depois tem... porque sei lá, porque peita a autoridade. Então vou votar nele. Chega um momento que é difícil entender a cabeça de certas pessoinhas, né? Que é o que a gente tem que tentar fazer, segundo o Hudson, que ele falou ali antes, né? Mas, bom, acho que o que mais que vale a pena ressaltar, que talvez a gente não passou aqui, porque eu não sou um grande conhecedor, não assisti todos os episódios de forma ficcionada. Faltou algum momento aí que a gente não pegou e tal? Vocês querem falar? O Júnior quer falar da banda de rock lá do pessoal lá? Eu não quero, por isso que eu nem citei. Rafa, eu nem procurei. Eu fiquei, sabe, medo de procurar e criar engajamento. Não, nem vale a pena. Nem me interessa. Nem pra saber se é ruim.
sinceramente. É que é ruim, a gente tem certeza, né? Porque os caras Imagina. pagavam pra participar nos festivais e tudo mais. E se orgulhavam disso, inclusive. Mas tem, né, personagemzinho tipo o velho da van, que foi lá e só... Era o Renan falou muito bem, o bobo da corte. Sei lá, ele foi só fazer barulho. Eu achei que foi um personagem que... Eu não sei se precisava ter chamado. Foi mais um dia perdido, assim. Ele não respondeu nada, né? Ele só... Mas fez propaganda da Só lojinha, fez hein? propaganda, só causou lá. Ele foi muito prepotente, né? Foi o maior away lá também. A bancada governista tava lá em peso. Foi gente de fora fazer live. Que mais que... Teve o coitado do motoboy da VTC Log, Nossa, tadinho. Deus. Esse dia foi triste, porque o cara era só um peão sendo utilizado, né, assim, pra distribuir o dinheiro que ele sacava em espécie no caixa e distribuía nos endereços conhecidos, entre aspas. Uma coisa que eu achei bastante curiosa, assim, que no fim das contas acaba sendo até meio óbvio, talvez, é que tudo acaba girando em torno do Ricardo Barros. Sim, o nome, né? Um dos grandes personagens, digamos assim. Sim, todo mundo ou é amigo, ou é da mesma cidade. Resumindo muito, acho que a gente passou por cima de tudo. Porque assim, como a gente falou, muita coisa aconteceu, muita coisa que beira o absurdo e muita coisa que deixa a gente destroçado com a atual situação do país, do mundo, da sociedade, das pessoas que nos governam. Mas a gente pode tentar tirar o máximo de positividade, que é o que a gente já fez aqui de alguma forma, mas agora é o momento para isso, porque é o momento do arremate, que como é um season finale, né, a gente vai fazer esse season finale com propriedade. A gente vai tentar dar uma de youtuber, Jô, e falar assim, CPI, final explicado. Será que a gente... Ai, que horrível esses vídeos. Clickbait, né? Enfim. Esses vídeos são muito ruins. Eu vou começar aqui, porque eu realmente tenho certeza que de nós quatro, eu fui o que acompanhei menos. Embora eu acompanhava de tabela, porque eu acompanho o noticiário, né? Eu sou uma dessas pessoas. Eu fico impressionado que as pessoas não... Tem gente que não vê um jornal, não escuta um noticiário, nem que seja um podcast de notícia, a pessoa não escuta. Gente, não pode também nessa alienação total. Mas enfim, eu acompanho, escuto rádio de notícias todos os dias, né, o pessoal comentando e tal, e foi assim que eu acompanhei a CPI. E assim, eu desde o início, e desde quando eu fiquei essa pessoa talvez mais esclarecida com política, né? Eu consigo compreender como é que é, Joy? Essa arquitetação, né? Que tem, os esquemas. Política é um negócio que realmente ele afasta muito, porque nada é fácil, nada é simples, é tudo muito cheio de pormenores e miudezas que não tem nada a ver com o que a gente precisa. É uma merda, né? Você tentar acompanhar, por isso que afasta tanto. Mas é um dos pontos que a gente não pode deixar, né? Porque quanto mais afastado a gente estiver, pior fica. É bem triste. E sobre a CPI, né? Acompanhando tudo isso, eu fiquei impressionado com o quanto de incompetência tem, quanto de gente que não tem capacidade nenhuma. E não é nem de... Poxa... O cara não é o melhor ministro da saúde. Ele não consegue nem tentar ser um funcionário público, quanto mais ministro da saúde, sabe? Não é nem que o cara tá um nível abaixo do que precisa. Ele não tem nível sequer de atender uma pessoa na padaria. É bem triste esses resultados que a gente encontrou lá. Fora, claro, os crimes que desconsideram a humanidade, né? Poxa... A Jo citou o Luciano Huck, velho da van, é até um personagem de escolinha, né? A gente acha que não. Mas ele foi um dos caras que, se você vê o que talvez, né, foi investigado, né, e delimitado, que ele teve que fazer, acobertar o laudo da mãe. É um negócio assim, puxa, onde é que tá a humanidade dessa pessoa? Enfim, mas tirando tudo isso, eu acho que a gente tem que ver de forma pragmática mesmo, né? Parabéns, Renan, fez aí a coisa dele, mas Renan Calheiros, né? Então calma lá, Omar também, todo mundo. E torcer para quem sabe, talvez um dia o Arthur Lira vai fazer alguma coisa, o Arias outra. Se não, o mais provável, a gente aqui não pode esquecer, né? Todos esses crimes aqui, eu acho que a gente não tem dúvida que aconteceram, né?
Bolsonaro é mais do que responsável por toda essa tragédia. E até um detalhe que eu vi o Reinaldo Azevedo falando na live dele, né? E olha só, Reinaldo Azevedo, também calma lá, mas é uma das pessoas que conseguem ver esse pragmatismo político, né? Se a CPI não expôs algumas coisas ali, mais gente seria morta, né? Aquela vacina lá toda errada. Então ainda conseguiu salvar vidas, mesmo que seja um instrumento político desse sistema totalmente quebrado desse país que tá muito longe de ser sério. Então eu acho que tem que ver com pragmatismo, tem que ver com calma e tem que ser pragmático também na hora da gente tentar encontrar a solução para começar a escalar esse fundo do poço que a gente tá. Olha, eu falei até muito aqui, achei que ia falar pouco. Cara, eu só fico na torcida para que dê resultados palpáveis. Isso significa que prenda geral, embora a gente saiba que isso não vai acontecer. Porque já tem material suficiente aí pra muita gente já ter sido presa. Acho que foi até o Hudson que falou, né? E só aqui entre aspas, né? O negócio da Prevent Senior já era pra ter ido muita gente pra cadeia. As comparações com nazismo aí não são à toa. Mas resta essa esperança que, aliás, foi o Hudson que botou essa sementinha de esperança em mim em algum outro episódio da CPI, que a CPI tem os desdobramentos aí e isso simplifique mais pra frente, né? Eu sei que de imediato não vai ter muita coisa, mas mais pra frente espero que a gente colhe os frutos. Cara, no momento, sinceramente, eu tô bastante desesperançosa, mas, né, quem sabe, mais pra frente. Mais pra frente. Você não passou a bola pro Júnior Feital aí, tá esperando ele pra matar o Pego, eu cato aqui. Rafa, concordo muito com o que você falou. E concordo muito com a Jo também. A gente afina nesse aspecto, né, cara? Mas venho com más notícias. Infelizmente, eu não acredito que haverão muitas prisões, mesmo porque o Hudson já até comentou, grandes acordos estão sendo costurados aí, mas explicitou muito. Com o Supremo, com tudo. Eu acho que deixou muito explícito para como foi falado, né, cara? Se a gente não tinha como dar nome aos bois, não, aos crimes, agora eles estão muito óbvios, né? E todas aquelas situações que o governo tentava se colocar, a gente não é corrupto, a gente é competente, caíram por terra porque ficou claro que é um governo corrupto e incompetente e perverso, né? Eu acho que esse é o elemento, mais do que a burrice, o que me assusta é a perversidade, sabe? Porque a gente sabe que é um governo de gente burra, mas a gente não sabia o tamanho da perversidade que eles guardavam, assim, que eles puderam colocar em prática, e isso é assustador. Sou portador de más notícias porque eu não acredito que haverão muitas prisões mesmo. Gostaria de ver uma galera aí presa e pagando, né, pesado penalmente pelo que eles cometeram, mas eu acho que já fica, pelo menos, eu continuo esperançoso, sabe, Jô? Eu acredito que a CPI ela cumpriu bem o papel dela e, apesar, como o Rafa falou, das pessoas que estão ali não serem flor que se cheire, eles agiram bem. Houve ali uma confluência positiva, né, de pessoas que a gente não esperava, né, senadores do PT, senadores da rede, igual o Randolph, que às vezes tem muitos problemas, né, de que poderiam afastá-los, mas eles se integraram ali para entregar um produto final que talvez não seja o que alguns esperavam, mas eu acho que ele cumpriu bem o papel. Então, minha avaliação da CPI é muito positiva, sabe? Tanto nos aspectos práticos quanto nos aspectos que às vezes não são tão diretos, mas que cumpriram esse papel de desnudar um governo criminoso, principalmente depois do relatório. Muito bem, tudo resta a Hudson agora trazer o final explicado pra gente. Eu não vou explicar final, porque pra mim a CPI não é final, ela é começo. E aí eu vou desenhar um cenário aqui, enquanto professor. Eu vou tentar trazer algumas coisas no sentido do que o que eu gostaria que acontecesse. Pra mim, a CPI ela cumpriu o papel dela. Ela mostrou e deu clareza para toda a desgraça que a gente estava acontecendo. O que fazer a partir disso? Eu vejo muita gente falando sobre frente ampla para vencer Bolsonaro e essas questões. E eu acho que, na real, não é por esse caminho. A gente não vai conseguir por esse lado. Essa frente ampla já está nitidamente na cara que não vai conseguir ser montada.
mas eu tô esperando pra pensar de outra forma. A gente tá esperando, mais uma vez, que as coisas se resolvam de cima pra baixo. A gente quer que um candidato a presidente resolva os nossos problemas. A gente quer que alguém traga a solução para os nossos problemas. E eu acho que o caminho é o contrário. Eu sinto que Bolsonaro cresceu porque a gente parou de debater fatos e começou a tentar só defender pontos de vista. Se eu sou de esquerda, eu quero defender que a esquerda é certa. Se eu sou de direita, eu quero defender que a direita é certa. Se eu sou de qualquer outro ponto de vista, eu quero defender o meu ponto de vista. E a partir do momento que a gente começa a discutir só por pontos de vista, a gente para de olhar para a verdade como ela é. E aí a gente é como pra mim se explica os níveis absurdos de coisa que tá acontecendo e ninguém está fazendo nada. A gente tá defendendo o nosso ponto de vista, a gente tá parando de olhar pra realidade. Eu acho que isso é um problema sério. E são coisas simples, sabe? Porque a Globo, porque a mídia impressa, ela é muito tendenciosa. E sim, elas são tendenciosas. Mas elas são infinitamente melhores do que as fake news de WhatsApp. Então, dá pra discutir, dá pra salvar o bebê e não jogar ele fora com água suja. O que eu tô querendo colocar é isso. Dá pra criticar a mídia sem querer destruir a mídia e colocar outra coisa muito pior no lugar. É disso que eu tô falando. E pra muitas questões, a gente tem que melhorar os debates. A gente tem que melhorar as conversas. A gente tem que começar a conversar com aqueles que hoje nós estamos vendo como inimigos. Não temos inimigos. Nós somos um país. A gente ou constrói junto uma ideia interessante, ou a gente se destrói todo mundo junto até que alguém consiga fazer isso. É aí que está a grande questão. É tão pior negociar com o outro lado do que destruir para todo mundo, o que é particularmente o que eu vejo hoje. Eu vejo o pessoal muito preocupado no sentido de eu quero ver Bolsonaro preso. Eu não quero ver hoje ninguém preso. Eu quero ver esse sistema político derrotado. Eu quero, de novo, ver aquele país que chegou a ser a 7ª economia do mundo. Aquele país que estava ajudando as pessoas com necessidade, que estava reduzindo a fome. Eu quero voltar para essas conversas. Eu quero parar de discutir a desgraça. E eu quero propor solução. Todo mundo tá vendo que tá uma porcaria. E ficar só discutindo sobre a porcaria que tá, não ajuda. A gente tem que propor, nós somos capazes de melhorar. Nós já fomos capazes de fazer coisas muito boas. Por que a gente não é capaz de fazer isso de novo? Porque tem que enfrentar um grupo, tem que enfrentar uma situação. A gente tem que se levar a sério. E quando eu digo a gente, é todos nós. Pelo menos esse é o meu desejo, sabe? Eu não acho que... A conversa não é no sentido de quando vamos prender Bolsonaro. A conversa é quando a gente vai retomar o país nosso e entender que o país tem pessoas de esquerda, tem pessoas de direita, e que todo mundo tem que ter voz e todo mundo tem que ser respeitado. Por que fulano faz determinada coisa? Ele tem um pensamento idiota. Às vezes é uma construção totalmente diferente da nossa, que não conversa em nada com a gente, mas a gente não pode menosprezar aquilo. Não tem como a gente menosprezar a opinião dos nossos. É aí que tá o grande nó. A gente caiu nessa maldita dessa conversa de eles contra... Mas quem é eles, quem é nós? É todo mundo brasileiro aqui, desgraça. Se tem um ou dois que tá lucrando nessa porcaria, no final tá todo mundo se ferrando. Até os que estão lucrando, eles só não enxergam isso. Ou pelo menos é como eu imagino. Sei lá. Talvez só eu seja o idiota aqui de ver essa situação. Mas o que eu proponho é isso. A gente levar essas coisas a sério. A gente conseguir dialogar com aquela pessoa da sua família que você não fala mais por causa de política. Não é assim que se faz política. Eu posso discordar totalmente da pessoa, ver os pontos dela, ela vê meus pontos, e desse diálogo, nós dois amadurecemos que a gente conhece um novo ponto de vista. Eu não preciso ir para o outro ponto para compreender nuances. Isso é saber dialogar. Quem conversou já com um amigo de religião é mais ou menos isso que eu tô falando. Sabe, eu tenho um católico e um evangélico. O catolicismo é assim, assim, assado. O evangélico é assim, assim. Eles não precisam mudar de religião para conhecer sobre a religião do outro e respeitar mais por conhecer. Do mesmo jeito que a gente faz isso com religião, dá pra fazer isso com política. Respeitar o nosso próximo e parar com essa maldita dessa situação de temos que vencer alguém. Não, a gente tem que se levar a sério. Quando a gente se levou a sério, a gente estava construindo um país maravilhoso. A gente estava numa linha muito legal. Tenho muita crítica até aquela época, mas a gente estava muito melhor do que estava hoje. E eu quero voltar a me levar a sério. Eu quero voltar a levar o meu país a sério. Eu quero um projeto para o país.
Um projeto que vai ser criado por esquerda e por direita. Dialogado. Eu acho que esse é o cenário bom que a CPI pode ter dado o primeiro passo pra gente começar a levar essas coisas a sério. E que o primeiro passo para isso tudo vai ser a derrota do bolsonarismo em 2022. Eu olho para esse lado, eu vou trabalhar para isso e eu convido todo mundo que estiver ouvindo isso daqui a pensar sobre isso e tentar fazer sua parte. Não importa para que lado você esteja, todos nós pensamos numa mesma linha, em construir algo bom, um lugar bom para todos nós estarmos em paz e morando, todos felizes. Sei lá, eu sou um idiota, mas enfim, eu acredito nessas besteiras. Eu não acho eu ser idiota. Ai. Muito bem. Meu, sério. Você concorda que o Hudson é idiota? Comenta agora no tricotandocast@gmail.com. Comenta aí o que você achou desse... de muita boa vontade de chamar de série, que foi a CPI. Comenta tudo com a gente aí o que você tá achando que vai acontecer, ou como é que a gente pode se organizar. A gente adora escutar as suas opiniões para costurar, né? Continuar costurando ideias e possibilidades aqui no Tricotando, que é esse espaço de aconchego, de texturas e colchas quentinhas que a gente tricota toda semana. Bom, muito bem, acabou, né? Acabou, finalmente acabou. A Jo, eu tinha uma pergunta específica pra Jo, mas eu vou só perguntar, mas não responde, Jo, que era só pra manter aquela piada que a gente criou recorrente, né? Lá vem. Com o aprendizado dela, Raya, e sua amiga. Será que dá pra ser comanda outra vez? É possível, mas enfim, não é pra responder. Isso aí a gente só vai saber depois. Não vamos responder. A gente chegou aqui no bloco final, hein? E o bloco final é só pra encerrar, é só pra passar a chave, ou melhor, pra tirar a linha da agulha, enfim. É pra gente chegar nos finalmente aqui. Antes eu só queria convidar o pessoal que não tá sabendo. Será que tem alguém que não sabe? É possível, porque a gente tem aquela audiência rotativa, né, Júnior? Que o pessoal vem e nunca mais volta. Acontece. Pra você que não sabia, estamos sempre ao vivo ao vivo. Ao vivo. Estamos vivos, né? Também, Pode. tentando. Mas estamos sempre ao vivo, na Rede Roxa, nas terças-feiras e domingos. Estamos fazendo lives, onde a gente consegue tricotar com reação imediata, né? Você nem precisa esperar o fim do episódio, não. Você já, no mesmo momento que a gente fala uma bobagem, você já pode nos corrigir e nos xingar. E é isso que você pode fazer lá com a gente. É bem divertido, pelo menos está sendo bem divertido. Fazer essas lives na Twitch. Tricotando, não, como é que é? twitch.tv/tricotando podcast. Você está mais do que convidado, se quiser. O que a gente tem que fazer aqui agora que eu tô perdido em produção? O Hudson tem que passar uma música, é isso que a gente tem que fazer. Tava perdidaço, hein? O Júnior nunca me ajuda a lembrar o que tem que acontecer. Ele é sempre assim. O Hudson foi pego de surpresa, provavelmente, né? Ninguém avisou. No último episódio que eu participei, eu vim todo feliz. Preparei a música, lindo, maravilhoso. Não pediram. Aí dessa vez eu falei, eles não pedem mais música, eles pararam com isso. Aí hoje que eu não preparei, pediram música. É porque a gente mudou um pouco a regra da música, que é só o convidado agora que indica a música. Porque o Júnior sempre indica as mesas, eu tenho 12 músicas, a Jo também, então a gente, né, pagou. Ainda bem que incluiu a Jo nessa agora, né? Então, eu vou fazer o seguinte, como todo bom brasileiro, a gente tem que se virar nos 30 na hora que aparece a situação. Eu só abri meu Spotify e falei, a primeira música que aparecer é que eu vou indicar. E aí apareceu uma música dos Novos Baianos, chamada Besta é Tu. Escutem ela. Besta é Tu, e boa. pensem em tudo que eu falei. Clássico, olha aí sim, hein, Quem soube fazer ao vivo, bicho? Alô, cadê o Faustão, hein? Tá sumido. Enfim. Foi pra parabéns, Band, Hudson. Ele tá... Mas não começou lá ainda, né? Estamos só com o Domingão do Hulk. O Júnior nunca viu. O Júnior, recomendo, viu? Nossa, mãe. DGD, fecha parênteses. Ótima indicação, Novos Baianos é um clássico da brasilidade, né? Alguma coisa que deu certo
que saiu do Brasil. Enfim, vai estar aí pra você escutar o link dessa bela canção, Besta Tu. Ô, Júnior, obrigado, hein? Desculpa aí qualquer coisa nessa noite de tricotagem bem revoltante, mas é o que a gente faz, né? Que isso, cara, nada a desculpar, só agradecer a Ju, agradecer a você e agradecer ao Hudson por ter participado conosco mais uma vez e trazido aí linhas, né, importantes para a gente fazer esse projeto de futuro, esse projeto de país tão necessário. E agradecer mesmo todo mundo, quem ouviu, e comentem com a gente o que você achou da CPI, o que você achou desse recomeço que é tão necessário que a gente precisa. Valeu. Muito bem. E aí, Jô, já tem a próxima pra maratonar aí? Ou vai dar um tempo agora? Vou dar um tempinho. Ai. Obrigada, Rafa. Obrigada, Júnior. Obrigada, amiga internet. Eu espero que a gente tenha em breve assunto pra fazer um 4º episódio da CPI com os desdobramentos. Espero mesmo, de verdade. E muito obrigada, Hudson, por estar aqui conosco mais uma vez. É sempre um prazer tricotar com você. Eu agradeço. Eu vou deixar aqui o convite quando vocês quiserem fazer, pra fazer alguma coisa também lá na rede roxinha lá, né? Se forem fazer alguma coisa aí, precisarem de alguém bravo na vida aí, só chamar o Hudson. Pode deixar que a produção acabou de anotar a sugestão. Muito obrigado. É o grande erro das pessoas, né? As pessoas se colocam se colocar na à disposição é sempre perigoso, né? Já era. É aquela conversa de mineiro, né? Não, pode, eu vou. Aí te chama mesmo, cara. A gente não tem essa, não. É sempre. É diferente de paulista. Paulista fala, vão marcar e nunca marca. Né? Olha, mas é isso. Obrigadão, Hudson, como sempre, pela parceria e boa vontade conosco. Vamos deixar aqui também, a produção falou, vai aí, faz aí. Mas vamos deixar, né, pra não parecer que a gente também é insensível, né? Aquele momento de, se você que tá escutando aí, né, aconteceu alguma tragédia próxima a você, em relação à pandemia, né, sinta-se também abraçado por nós. Pode não parecer, mas a gente também é humano aqui e a gente sente muito. Escute lá o podcast sobre como valorizar vidas, podcast sobre que a Amanda participou também, falando sobre depressão e vários outros, né? Acho que dá pra perceber em alguns tricotantes que a gente gosta de estar escutando vocês nesse sentido também. Pronto, né? Tá bom, produção. Obrigado também você, viu, produção? Não me manda embora em breve. Enfim, vamos dar o tchau. Tchau!